Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º, nos fala sobre o futuro de Israel. Diz-nos assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu, sozinho, fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Meus amados ouvintes, irmãos, amigos, nós vemos aqui, diante daquele quadro de rebeldia, que Deus, no seu infinito amor, não rejeitou toda a descendência de Abraão. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Afinal, ele tem uma aliança com o seu povo. E mesmo que provada, essa aliança não vai se quebrar. Na Escritura, vemos um momento crítico, uma citação a Elias, depois daquele embate com os 350 profetas de Baal, depois de ser jurado de morte por Jezabel, ele teve medo, porque os rebeldes normalmente são aqueles que matam os profetas. Como se mata um profeta? Como se mata um pastor? Rebelando-se contra a palavra de Deus. Tem a clássica frase: não mate o mensageiro, mas muitas vezes os mensageiros morrem, porque a maioria tem o seu coração entorpecido, como é citado aqui, o coração endurecido e cauterizado, seguindo o mau exemplo de Acabe e Jezabel, uma liderança corrompida e idólatra. Liderança é tudo. Mas ainda assim, Deus que capacita a todos aqueles que chama, ele sempre levanta pessoas fiéis. Ele sempre levanta 7.000 pessoas, que uma minoria remanescente que não dobra os seus joelhos diante de Baal. E com Deus, nós aprendemos aqui que nós somos maioria, onde quer que estejamos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O futuro de Israel é de grande luta. A tensão que há no mundo entre as coisas de Deus, entre os filhos de Deus e os valores dos filhos das trevas, acontece e vai crescer. E acontece inclusive dentro do povo de Israel, que hoje é representado pela igreja. Amados ouvintes, não estejam entre aqueles que têm o coração endurecido.
e que são pedras de tropeço para a obra. O chamado à responsabilidade de Romanos, a carta que mudou o mundo, que dividiu entre antes e depois dessa leitura, antes e depois da reforma, no contexto religioso, nós temos um alerta aqui para que nós estejamos entre aqueles que não se dobram, entre aqueles que não se vendem, mesmo que aparentemente sejamos minoria. Porque terrível coisa é cair nas mãos do rei. Terrível coisa é sofrer o juízo de Deus pela dureza do coração. E será cobrado ainda mais daquele que conhece a Bíblia, conhece o mandamento de Deus e não o cumpre e não o valoriza. Sejamos essa minoria do caminho estreito, que segue o caminho de fidelidade para com Deus. Essa é a nossa vocação. E assim seremos bênção para nós mesmos, para nossas famílias, para nossa comunidade, nossa igreja e para todos aqueles que veem o nosso testemunho e se sentem inspirados a se achegar ao povo de Deus. E assim a igreja cresce e se desenvolve naturalmente, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me.